bem? Professora Daniele Antonello e sejam bem-vindos à nossa videoaula dessa semana. Vamos continuar com o nosso capítulo 7 e hoje vamos relembrar algumas ideias importantes sobre polígonos. Uma linha poligonal ou simplesmente poligonal é um conjunto de segmentos de reta consecutivos e não pertencentes à mesma reta. Já um polígono é toda figura geométrica plana formada por uma linha poligonal fechada, na qual dois lados não consecutivos não se cruzam nem se encostam. Os elementos de um polígono são lados, vértices, ângulos internos e externos e diagonais. Os polígonos convexos são nomeados de acordo com o número de lados ou de ângulos que apresentam. Por exemplo, um pentágono é a união do penta com o gono e por isso o polígono tem 5 lados. Um hexágono é a união do hexa com o gono, hexágono, 6 lados. Heptágono, a união do hepta, 7, gono, lados. Heptágono, 7 lados. O octógono, tão famoso lá no MMA, é um polígono de 8 lados. É a junção do octo com o gono. Já um eneágono é a junção do prefixo enea mais o gono. 9 lados, eneágono. O prefixo deca representa 10. Assim, o decágono é um polígono de 10 lados. Visualizamos que o polígono de 11 lados é chamado de um decágono, porque ele é a soma de 1 com o decágono, que é 10. 1 mais 10, 11. Vemos que o polígono de 12 lados é chamado de dodecágono. E aí, o polígono de 20 lados é o icoságono. Mas, professora, e os outros polígonos? Para outros cujos nomes específicos não são usuais, a denominação pode ser feita com base no número de lados. Por exemplo, polígono de 17 lados, polígono de 21 lados e assim por diante. É importante relembrar que há polígonos cujos lados possuem a mesma medida e os seus ângulos são iguais. Esses polígonos são chamados de polígonos regulares, como esses que aparecem agora. Pessoal, agora nós vamos aprender a construir alguns polígonos regulares em uma circunferência. Então, aí no seu caderno agora, com o uso de régua e compasso, você vai construir um hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio 4 centímetros. Pegue o seu material e vem comigo para nós desenharmos esse hexágono.
construir em uma circunferência de 2 centímetros de raio um triângulo equilátero. Você vai precisar novamente da régua e do compasso. Então, primeiramente, vamos desenhar a circunferência de raio 2 centímetros. Então, com o auxílio da régua, eu vou medir aqui, vou colocar a ponta seca no 20, então 2 centímetros, a outra ponta tem que estar no 18. Pronto, abertura de 2 centímetros, vou desenhar aqui a minha circunferência de raio 2 centímetros. Tá aqui ela. Agora, vou marcar aqui o centro dela, é o ponto O. Em um lugar qualquer da circunferência, eu vou marcar o ponto A. Então, aqui quero marcar o ponto A. E aí, vou proceder igual eu fiz com o hexágono. Vou pegar o meu compasso com esse mesmo raio, vou colocar aqui na ponta seca em A, vou traçar um arco, aqui vai ser o ponto B. Vou fazer novamente, vou colocar aqui a ponta seca em B, e aí temos um arco, vou chamar de ponto C. Com a ponta seca em C, vou fazer mais um arco, e aí eu tenho o ponto D. Com a ponta seca em D, mais um arco. Tá aqui o ponto E, e com a ponta seca em E, faço o último arco, que eu chamei de F. Perceba que se eu continuasse, coloquei aqui a ponta seca no F, eu ia fazer a marcação em cima do ponto A, ok? Se eu ligasse esses 6 pontos, eu teria um hexágono, mas ele quer um triângulo. Então, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar o ponto A ao ponto C, o ponto A ao ponto E e o ponto C ao ponto E. E assim eu construí um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Então, você pode vir aqui com o compasso e verificar que o tamanho do lado AE é igual ao lado AC, que também é igual ao lado CE. Então, temos um triângulo equilátero aqui inscrito em uma circunferência de raio 2 centímetros. Galera, as diagonais de um polígono são todos os segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Agora, vamos discutir sobre o número de diagonais de um polígono. Então, observe esses 5 polígonos que estão aí no material de apoio de vocês. Em cada um dos polígonos, trace todas as diagonais que partem do vértice A. Então, agora, você vai traçar todas as diagonais que saem de todos os vértices, mas utilize uma cor diferente da cor que você utilizou para traçar as diagonais que partem do vértice A. Finalizando isso, agora você vai preencher a tabela de acordo com cada polígono. Você percebeu que o quadrilátero tem 4 lados e que de um único vértice saiu apenas uma diagonal, mas que de todos os vértices você conseguiu 2 diagonais. Já para o pentágono, que possui 5 lados, você observou que do vértice A saíram 2 diagonais, mas o total de diagonais desse polígono é 5. O hexágono tem 6 lados, do vértice A saíram 3 diagonais, mas o total de diagonais do hexágono é 9. O heptágono, que tem 7 lados, saíram 4 diagonais do vértice A e o total de diagonais desse polígono é 14. E por último, do octógono, que tem 8 lados, você percebeu que do vértice A saíram 5 diagonais, portanto, um total de 20 diagonais para esse polígono.
Então agora, com essa tabela, responde o seguinte: você observa alguma relação entre o número de lados e o número de diagonais que partem de um dos vértices? Qual é essa relação? Muito bem! O número de diagonais que partem de cada vértice é 3 unidades a menos que o número de lados. E se o polígono tiver n lados, quantas diagonais sairão de cada vértice? Exatamente! Se eu tenho 3 unidades a menos e o número de lados é n, então sairão de cada vértice n menos 3 diagonais. Com as ideias observadas nos itens anteriores, vamos encontrar o número de diagonais de um polígono de n lados. Para isso, perceba que de um único vértice partem n menos 3 diagonais. Como há n lados, o total de diagonais será n que multiplica n menos 3. Mas cada diagonal tem extremidades em 2 vértices. Dessa maneira, precisaríamos dividir esse número por 2. Então, em um polígono de n lados ou vértices, o número de diagonais é dado por n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Agora, verifique se essa relação vale para os 5 polígonos que nós vimos anteriormente. Então, vamos lá, para o quadrilátero. 4, que multiplica 4 menos 3, dividido por 2. Eu tenho 4 vezes 1, que é 4, dividido por 2, 2. Para o pentágono, 5, que multiplica 5 menos 3, dividido por 2, ou seja, 5 vezes 2, dividido por 2, vai também me dar 5. Para o hexágono, 6, que multiplica 6 menos 3, dividido por 2. Então, é 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. No heptágono, 7, que multiplica 7 menos 3, dividido por 2. Então, é 7 vezes 4, 28, dividido por 2, 14. E o último, o octógono, 8, que multiplica 8 menos 3, dividido por 2. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, sim, essa relação vale para todos os polígonos que foram dados. Considere o quadrilátero ABCD da figura a seguir. Qual é a soma das medidas dos seus ângulos internos? Para descobrir essa resposta, você vai precisar recordar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Você lembra qual é esse valor? Perfeito! 180 graus. Ao traçar a diagonal AC, o quadrilátero ficou dividido em 2 triângulos. O triângulo ABC e o triângulo DAC. Observe os ângulos de cada triângulo da figura. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, temos que o A2 mais B mais C1 é igual a 180 graus e que o A1 mais D mais C2 também é igual a 180 graus. Somando as medidas dos ângulos internos dos 2 triângulos para obter o quadrilátero, nós temos que A2 mais B mais C1 mais A1 mais D mais C2 é igual a 180 mais 180. Reorganizando a soma, observe que A1 mais A2 mais B mais D mais C1 mais C2 é igual a 360. Mas A1 mais A2 é igual à medida do ângulo A. E C1 mais C2 é igual à medida do ângulo C. Assim, temos que A mais B mais C mais D é igual a 360. Esse raciocínio é válido para qualquer polígono. Portanto, podemos estabelecer um modo geral de fazer esse cálculo. Preencha a tabela a seguir de acordo com cada polígono. Então, temos um quadrilátero, o número de lados dele, 4, o número de triângulos que eu visualizo ali, 2. Para o pentágono, número de lados, 5, número de triângulos, 3.
O hexágono tem o número de lados 6 e o número de triângulos 4. O heptágono tem o número de lados igual a 7 e o número de triângulos é 5. E o último, o octógono, tem o número de lados igual a 8 e o número de triângulos igual a 6. Qual é a relação entre o número de lados e o número de triângulos? Muito bem, você percebeu que o número de triângulos é sempre 2 unidades a menos que o número de lados. Para um polígono de N lados, quantos triângulos se formam? Perfeito! Vão se formar, então, N menos 2 triângulos. Agora, escreva uma expressão para representar os cálculos que devemos efetuar para encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Você percebeu que a soma será a quantidade de triângulos, ou seja, N menos 2, vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a 180. Agora, complete a tabela. Então, temos ali os polígonos e a soma dos ângulos internos de todos eles. O primeiro, o hexágono. A gente viu que o hexágono tem 4 triângulos, então a soma, 4 vezes 180, que é igual a 720. O heptágono tem 5 triângulos, 5 vezes 180, a soma então é igual a 900 graus. O octógono tem 6 triângulos, então 6 vezes 180, 1080 graus para a soma dos ângulos internos. Portanto, um eneágono terá 7 triângulos e 7 vezes 180, 1260 graus para a soma dos seus ângulos internos. E por fim, o decágono terá 8 triângulos e 8 vezes 180 é igual a 1440 graus, que é a soma dos seus ângulos internos. Assim, eu posso dizer que a expressão que fornece a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de N lados é SI igual a N menos 2 vezes 180 graus. Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula e hoje você aprendeu como desenhar polígonos inscritos em uma circunferência, relembrou o nome dos polígonos, aprendeu a calcular o número de diagonais de qualquer polígono e a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Então, agora, se prepare que temos ainda a nossa aula de resolução. Então, espere, pois lá você vai aplicar esses conhecimentos. Fiquem bem, se cuidem e eu te espero na aula de resolução.